Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta com mais vídeo novo aqui pro canal. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco mais sobre Bridgerton, sobre a adaptação então da série de livro dos Bridgertons, escrito pela Julia Quinn. E hoje eu tô aqui não pra focar nas temporadas que já saíram, mas sim pra especular, pra dar a minha opinião e também pra falar um pouco sobre as teorias com relação à terceira temporada da série. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se você está chegando aqui no canal por esse vídeo, aproveita, se inscreva e ativa o sininho, que assim você recebe as próximas notificações. E já aviso a vocês que existem mais conteúdos que vão ser publicados aqui no canal envolvendo a série de livros Bridgerton, porque eu estou lendo todos os livros agora, um atrás do outro, e daqui a pouco vai ter um conteúdo aqui no canal voltado exclusivo para essas leituras. Mas hoje, então, a gente vai focar nas especulações para a terceira temporada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o seu curtir aqui embaixo, que isso me motiva a fazer mais vídeos nesse sentido. Bom, gente, segunda temporada saiu, foi um sucesso, teve gente amando, teve gente odiando. Com o lançamento dessa segunda temporada, a gente acabou tendo aí também outras informações referentes à série como um todo. Por exemplo, nossa showrunner, Shonda Rhimes, que está adaptando essa série de livros para a TV na Netflix, já anunciou aí, logo após o lançamento da segunda temporada, que a série foi renovada para mais 2 temporadas. Então a gente pode esperar temporadas 3 e 4. Mas dona Shonda Rhimes também já deixou avisado que a série não necessariamente vai seguir a ordem dos livros. E é aí que a galera começou a ficar com várias teorias, criar várias teorias, ficar com várias pulguinhas atrás da orelha, meio que cogitando e conspirando de que a próxima temporada não seja a do Benedict, que seria então ali o terceiro irmão do terceiro livro. Tem muita gente achando que a próxima temporada vai ser do Colin. Bom, o Colin, caso você não sabe, ele é o terceiro irmão mais velho e na ordem dos livros seria o livro de número 4, que é um livro que inclusive traz muitas revelações, inclusive a respeito da identidade da Lady Whistledown. Além de que é no quarto livro que a gente vai ter também, é claro, o romance do Colin, envolvendo uma pessoa que a gente já conhece aí desde a primeira temporada, que é a Penélope, né? Essa pessoa que a gente conhece, que faz muito parte da família dos Bridgerton, tá sempre ali presente na vida deles, é inclusive melhor amiga da Eloise, que é uma das irmãs ali, né, dos Bridgerton, e que a gente percebe, né, a gente sabe desde o começo que tem ali uma quedinha pelo Colin. Ela gosta dele, ela tem um crush gigantesco pelo Colin, e desde a primeira temporada isso fica muito claro. Tem várias cenas de interação dos dois, várias cenas em que eles meio que se encontram e ela fica toda sem jeito, ela tenta, sabe, trocar uma ideia com ele, tenta, sabe, dá um charmezinho, mas ao mesmo tempo a gente tem toda essa construção dessa personagem que, assim como nos livros, ela é tida como aquela pessoa que fica pra escanteio, que fica no cantinho dos salões de festa, que ela nunca é chamada pra dançar. Quando é chamada é por, digamos assim, uma forçada da Violet, que acaba forçando os filhos ali a chamarem a Penélope pra dançar, pra que ela seja vista, né, circulando pelos salões e tudo mais. Então a gente tem todo esse desenvolvimento já do Colin e da Penélope desde a primeira temporada, né? Eles vêm sendo desenvolvidos ali desde a primeira temporada. Inclusive, com relação ao Colin, a gente tem também algumas mudanças que a série traz pra história que não seguem exatamente o que tá sendo trazido nos livros, como por exemplo o romance, né, o interesse romântico dele pela Marina. A gente sabe ali pelos livros que isso na verdade não acontece, mas na série a gente tem esse desenvolvimento que vai trazer a Marina aqui na figura de uma prima distante da família dos Featherington, enquanto que nos livros a Marina existe, mas ela é uma prima distante dos próprios Bridgerton. Então aqui ela é trazida nesse contexto familiar muito diferente, com uma história escandalosa e como um interesse, né, uma pessoa que chama o interesse do Colin, que faz com que ele fique apaixonado por ela, e que tem todo aquele desenvolvimento que a série traz ali, né, com relação a Penélope também meio que interferir ali no destino da prima, né, usar os seus, digamos assim, os seus dotes ali como Lady Whistledown pra poder fazer com que, de fato, o relacionamento Colin e Marina não aconteça. Isso, inclusive, é algo que ainda não veio à tona, né? A gente não tem exatamente tudo isso sendo trazido às claras. Ninguém sabe que a ruína da Marina foi meio que desenvolvida em razão do que a Penélope acabou fazendo enquanto Lady Whistledown, que traz ainda algo que talvez vá ser desenvolvido nas próximas temporadas. A gente precisa, né, ver como que isso vai acontecer, mas eu tenho a impressão de que em algum momento, quando for contado pro mundo que a Penélope é a Lady Whistledown, essa história vai vir à tona. Mas enfim, a gente já viu aí, né, todo esse desenvolvimento do Colin também com relação ao interesse amoroso dele, e a gente vê que ele é um irmão que tem ali, né, o seu, digamos, o seu espírito aventureiro.
ele tá sempre viajando, inclusive depois que acontece esse rolo com a Marina, que ela é mandada pra longe, ela se casa, né, com o Sir Philip, que também faz parte aí, né, dos livros, mas em outro contexto. E quando ela se casa com o Sir Philip e vai pro interior, ele acaba fazendo uma viagem muito longa, né, ele meio que some e volta na segunda temporada, naquela cena que a gente vê ele se reencontrando com a Penélope, ela toda, sabe, deslumbrada com ele. Então, assim, essa cena dele voltando de uma viagem realmente acontece no livro do Colin, né, o livro 4, e a Penélope e ele meio que se entrosando de novo. Só que no livro do Colin, ele meio que já tá enxergando a Penélope de outra forma, né? Ele começa a reparar mais nela em um contexto que ele antes não reparava, né? Que ele não imaginava, enfim, que ele não enxergava ela dessa forma. Então, a gente tem aqui na segunda temporada, ainda assim acontecendo situações que a gente vê acontecendo no livro do Colin. E também a gente tem aquela cena pro final da segunda temporada, que vai ser aquela cena da Penélope escutando o Colin falando que ele jamais se casaria com a Penélope Featherington, e ela fica muito mal, ela sai correndo chorando e tal. No livro isso acontece no terceiro livro da série, né? Ela acaba pegando o Colin falando isso pros irmãos. Ele vê que ela ouviu ele falando isso e ele vai se desculpar, né? Vai ser uma cena ali toda que ele vai meio que se desculpar e tentar fugir da situação, tentar resolver, no caso, né, a situação. Isso no livro 3, que é o livro do Benedict. E aqui a gente tem também um outro, digamos assim, um outro complicador, porque o livro do Benedict acontece 7 anos antes da história do Colin. Na história do Benedict, o Colin tem 26 anos, enquanto que na história do próprio Colin, ele está com 33. A Penélope tá muito mais velha, ela já tem 28 anos, ela já é considerada uma solteirona. As pessoas até meio que já perderam, assim, a esperança de que ela vá se casar. Todo mundo meio que pensa que ela vai ficar pra titia, mas aí o Colin volta de viagem, eles começam a conversar, e daí eles começam a se entrosar, eles, né... Ele começa a enxergar ela de uma outra forma, e aí a gente vê a história meio que se encaminhando a partir daí. E nesse quarto livro a gente também tem aí, né, essa, digamos, a revelação de que ela é a Lady Whistledown. E não só pro Colin, mas pra toda a sociedade londrina. Enquanto que na série a gente vê, né, isso sendo apresentado pra nós, espectadores. A gente sabe no final da primeira temporada que ela é a Lady Whistledown. E lá pro final da segunda temporada a gente vê que a Eloise vai descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown. Então a gente tem aí, né, já uma outra forma de, sabe, trazer esses acontecimentos dos livros pra série. E aqui eu também acho interessante a gente voltar pra aquela fala da Shonda Rhimes, quando ela diz que a série não necessariamente vai seguir a ordem dos livros. A gente vê que isso já tá acontecendo há algum tempo, né? A gente já vê que outros acontecimentos que seriam mais adiante nos livros estão acontecendo antes. Então quando ela fez esse pronunciamento, eu não fiquei muito surpresa. E justamente por isso, a princípio eu não fui levada a pensar que a próxima temporada não seria do Benedict. Eu tava realmente achando que seria mesmo a próxima temporada do Benedict, e eu ainda tenho motivos pra achar que vai ser a próxima temporada dele, porque a gente já vê desde a primeira temporada que os acontecimentos da série não tá seguindo exatamente a mesma ordem dos livros, mas não necessariamente quer dizer que as histórias dos irmãos não vão ser certinha ali conforme a ordem dos livros, mesmo porque uma das principais coisas que tá assim martelando na minha cabeça é essa questão da passagem do tempo, né? Porque a não ser que eles ignorem totalmente essa passagem de tempo ali, né, de 7 anos do romance do Benedict até o romance do Colin, né? Assim, sei lá, se eles ignorarem tudo isso, eles vão perder boa parte da essência do livro, que é essa questão de a Penélope já ser considerada uma solteirona. E aí também tem uma outra questão, que é que o livro da Eloise, né, o romance da Eloise, que é o romance seguinte, ele meio que começa a acontecer paralelamente ali, mais ou menos, ao livro do Colin. Porque inclusive a gente vê lá no livro da Eloise que no momento em que a Penélope e o Colin já estão casados, eles vão pra aquele baile, e eles acabam anunciando ali pra todas as pessoas do baile que a Penélope é a Lady Whistledown. Nessa noite, a Eloise vai acabar fugindo pra encontrar com o Sir Philip lá no interior. Então, gente, assim, é mais ou menos no mesmo tempo, as duas são solteironas, as duas já estão bem mais velhas, e eu acho que se eles simplesmente ignorarem esse lado, né, essa essência das personagens, que são justamente a problemática de elas serem mulheres mais velhas, velhas demais, no caso, ali dentro da sociedade da época, pra se casarem, a gente perde muito da essência das próprias personagens. Então eu me preocupo um pouco se eles fizerem isso, porque eu sinto que não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo peso, né, esse casamento pras duas.
Ao mesmo tempo que eu também penso que, de fato, já teve muito desenrolar aí, né, do Colin e da Penélope nessas 2 primeiras temporadas. Mas eu também fico pensando que, nas 2 primeiras temporadas, a gente é apresentada a Marina, a gente sabe que ela tá casada com o Sir Philip, morando lá no interior. O próprio Colin foi visitar a Marina e ela deu aquele ultimato nele, do tipo, não vai acontecer mais nada, você precisa seguir a sua vida, né, a gente não tem futuro, você precisa encontrar o seu futuro, olhar ao seu redor. Ela inclusive fala alguma coisa nesse sentido, né, porque ela sabe que a Penélope gosta do Colin. E é nessa cena que eu sinto que o Colin finalmente entendeu que pra ele Marina já não tem mais futuro, mesmo porque ela já está casada, vivendo a vida dela no interior. Só que aqui a gente tem também uma outra situação que acontece, que a gente vai ver refletir lá no livro da Eloise, que é o falecimento da Marina, né? Quando a Eloise começa a conversar com o Sir Philip é através de cartas, e o motivo da primeira carta que ela envia pra ele é justamente a ocasião do falecimento da Marina. Então a gente sabe que em algum momento ela vai de fato morrer, e a Eloise vai começar a escrever cartas pro Sir Philip, a princípio ali, né, desejando, enfim, né, deixando suas condolências, digamos assim. Então, pelas minhas contas, antes de acontecer todo o romance da Penélope e do Colin, a Eloise já estava, né, conversando ali com o Sir Philip através de cartas. Então eu acho que em algum momento aí dessa próxima temporada é possível que a gente tenha alguma coisa levando pra esse lado de a Eloise estar mesmo ali, né, enfim, né, trocando cartas com o Sir Philip em algum momento. Então eu acho que nesse caso, mais pro final dessa temporada, é possível que seja trazida a morte da Marina, talvez seja trazido ali algum sentimento com relação ao Colin, não sei, e que talvez também a gente já tenha um pouco aí, né, dessa troca de correspondência da Eloise com o Sir Philip, nem que seja só, assim, a primeira, sabe, a primeira carta, porque é mais ou menos ao mesmo tempo ali em que a gente vai ver acontecer o desenvolvimento do romance do Colin com a Penélope, sabe, mais ainda do desenvolvimento, né, que a coisa vai de fato engatar pra algo realmente concreto ali, né, envolvendo o relacionamento dos dois. Então, eu tenho suspeitas de que isso é possível que aconteça, talvez pro final da próxima temporada. E ainda falando sobre Eloise, eu vi algumas teorias pela internet de que talvez a próxima temporada seja de Eloise, e eu também não acredito que seja, por causa de tudo isso que eu falei aqui, né, essa questão do tempo, dos acontecimentos de acordo com o livro, mas também, né, se a gente for colocar aí na conta que a Shonda Rhimes pode simplesmente ignorar toda essa cronologia e fazer as coisas no tempo que ela achar mais coerente pra uma outra forma de narrar essa história, é possível que aconteça. Eu acredito que não, eu acredito que talvez mais pro final da próxima temporada a gente tenha um desenvolvimento mais da Eloise aí com essa relação das cartas, e a gente teve na segunda temporada a inserção do Theo, que é um personagem que a gente não vê acontecer nos livros, pelo menos eu não vi ainda, né, já li o livro da Eloise e não tem nenhuma menção a Theo, mas a gente tem aí, né, esse primeiro, digamos assim, interesse que a Eloise vai ter ali por um rapaz, e eu acho que o Theo, ele vai sim ter muita importância futuramente, principalmente na temporada do Colin e da Penélope ali, né, do romance dos dois, porque o Theo, ele trabalha ali, né, com impressão, com a parte gráfica, que tem muito a ver com a Penélope enquanto Lady Whistledown. Mas, lá no quarto livro, a gente também tem, depois da revelação da Lady Whistledown, né, que a Penélope totalmente vai, né, baixar a pena e vai falar, não vou mais escrever, que fica todo mundo sabendo que é ela, né, e que Lady Whistledown acaba. A gente tem, na verdade, o nascimento, o surgimento do Colin escritor, porque enquanto ele viaja, ele escreve diários, e a Penélope vai muito ser incentivadora dele para que ele publique esses diários. Então eu acho que o Theo, ele vai entrar com mais, digamos assim, propriedade nessa parte da publicação dos diários do Colin, porque eu tô, assim, com esperanças de que a Penélope vai ser uma ponte ali entre o Colin e o Theo, pra que o Theo faça ali a publicação dos diários do Colin. E outra coisa que eu esqueci de comentar, gente, nos livros, a Lady Whistledown, ela tá nativa ali escrevendo sobre a sociedade londrina há 11 anos, desde que a Penélope foi apresentada no primeiro baile dela lá como debutante, quando ela tinha 17. Ou seja, no livro da Penélope ela já está com 28 anos, ela já é considerada uma solteirona, e ela já está há 11 anos escrevendo enquanto Lady Whistledown. E quando ela acaba confessando que ela é a Lady Whistledown, ela para de escrever, ela não escreve mais. Então eu acho que se a próxima temporada focar no Colin e trouxer essa apresentação dela enquanto Lady Whistledown, das duas uma. Ou a Penélope vai assumir essa personalidade mesmo, vai continuar escrevendo, ou ela vai, de fato,
baixar a pena e daí não vai mais escrever. Mas aí eu sinto também que vai... Não sei, né? Eles vão ter que trabalhar outros arcos de personagens, como o da rainha, que tá super ali, né, interessada em saber quem é essa mulher que tá fofocando sobre a vida de todo mundo, inclusive da própria rainha. Então esse é mais um motivo que me leva a crer que a próxima temporada não necessariamente foque no Colin, né? Porque, enfim, né, tem toda essa questão do tempo, de muito tempo depois, de a Penélope já ser ali uma solteirona quando tudo vem à tona, quando ela se relaciona com Colin. Então, de um modo geral, existem coisas na cronologia dos livros que me levam a crer que a próxima temporada não seja, talvez, a do Colin, mas, de novo, né, existe essa possibilidade de os showrunners reorganizarem toda a cronologia de acontecimentos conforme acharem, né, que faz mais sentido. E também tem outra coisa que fica aqui, né, buzinando na minha cabeça frequentemente quando eu paro pra pensar nisso, é com relação ao novo arco de personagens que vai ser apresentado com a história do Benedict, porque a mocinha ali, né, que é o par romântico dele, a Sophie, ela ainda não apareceu em nenhuma temporada, nem sinal, assim, a gente nunca nem ouviu falar dela. E a gente precisa de tempo não só pra conhecer a Sophie, como também pra conhecer ali, né, a família, a madrasta, porque o livro do Benedict, ele é uma recontagem de Cinderela. Então a gente vai conhecer, né, a história da Sophie, o passado dela. A gente também precisa conhecer a família dela ali no presente, né, toda essa dinâmica. Então a gente precisa de um tempo pra conhecer, né, esse arco de personagens. Enquanto acontece esse arco de personagens, pode ter muitas outras coisas acontecendo com o arco dos outros personagens, que ficaram em aberto, inclusive, pra próxima temporada, como a relação ali, né, tensa no final da temporada entre a Penélope e a Heloise. Isso precisa ser resolvido. A gente também não teve, na segunda temporada, né, nenhuma cena do Anthony e da Kate pós casamento. E tem uma coisa muito importante também envolvendo o livro do Anthony e da Kate, que é a questão do medo que ela tem de tempestades. Isso não foi desenvolvido tão bem na temporada dela, né? No caso, a segunda temporada. Então eu acredito que ainda vão ter cenas dos personagens que já tiveram seu foco sendo trabalhados nessa temporada. Inclusive, é possível que talvez o Duke volte, né? O marido da Daphne, não dá pra saber, mas eu acho possível sim que eles usem, né, esse tempo de apresentação das novas personagens pra desenvolver coisas que ficaram em aberto na temporada anterior. Mesmo porque a Edwina, que tinha sido debutada agora, ela chegou querendo procurar um marido, querendo casar e acabou a temporada sem ter casado. Então ela precisa também ali, né, ter um desfecho. A gente precisa ver ela pelo menos se arrumando com alguém ali, se ajeitando pra poder fechar o arco das Sharma muito bem fechadinho, né? Porque senão vai ficar em aberto. Edwina, o que aconteceu com a garota, ninguém sabe, ninguém viu. E o que me reforça um pouco mais essa ideia, né, de que a próxima temporada talvez seja assim do Benedict, é que não só tem essa questão do tempo, que precisa passar muito tempo pra chegar na história do Colin, como também a gente já sabe que passou certo tempo do livro 2 pro livro 3, porque no livro 3 o Anthony já tá casado faz tempo, já tem filhos, enfim, ele já tá super lidando ali com a família dele, os Bridgerton, né, todo o restante da família já não tá mais naquela casa Bridgerton, eles se mudaram pra uma outra casa, porque a casa Bridgerton é a casa do Visconde e da Viscondessa, então agora que ele se casou, a família dele, né, mãe e irmãos, vão pra uma outra casa, e é nessa nova casa, inclusive da Violet, que ela vai dar o baile de máscaras, que é o baile onde o Benedict e a Sophie vão se conhecer. Então eu tenho a impressão de que talvez esse evento já aconteça alguns anos depois mesmo do casamento da Kate e do Anthony. E a gente tem aí também, né, aproveitando esse novo momento, esse novo festejo aí, né, pra poder trazer alguns acontecimentos da vida desse casal já depois de casados. Então, assim, eu tenho a impressão de que a próxima temporada pode sim ser a do Benedict, inclusive torço muito pra isso, porque ele é o meu Bridgerton favorito, quero muito ver a história dele logo. E, inclusive, na segunda temporada tem algum momento, eu lembro de algum momento ali, uma cena em que o Anthony vai falar que precisam contratar mais funcionários, que eles estão com poucos funcionários. E é um diálogo, assim, que ele tá tendo, sabe, super corriqueiro com relação à família e tal, que vai mostrar a importância dele pra família, mas que também vai, né, trazer aí, né, esse quesinho do tipo, nossa, ele falou que precisa de mais funcionários, inclusive pra ajudar a Heloise, agora que ela tá, né, debutada e que ela precisa de alguém pra ajudar ela a se vestir. E a gente sabe que a Sophie eventualmente vai trabalhar na casa dos Bridgerton. Então será que a gente já tem aí um gancho pra história do Anthony e da Sophie na temporada que vem? Não temos como ter certeza, só especular. Eu tenho a forte sensação de que não vai ser a história do Colin na próxima temporada. Eu tenho a forte sensação de que eles vão desenvolver mais outros arcos de personagens enquanto tomam esse tempo também pra desenvolver e apresentar as novas personagens. E que talvez aí a temporada seja fechada com o acontecimento trágico do falecimento da Marina, que vai abrir portas aí talvez pro início das correspondências de cartas da Heloise com o Sr. Philip, e que vai servir aí talvez
quem sabe até mesmo pro Colin entender de vez que, né, o que ele tinha sentido pela Marina acabou, mesmo porque agora ela morreu, né, enfim. Não sei se vai ter algo nesse sentido, mas caso aconteça, vai fazer sentido no rumo dos acontecimentos. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Essas são as minhas teorias da conspiração com relação à terceira temporada. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido. Qual é a sua aposta? Comenta aqui embaixo o que você tá apostando, que a próxima temporada vai ser focada em qual irmão. Comenta aqui que eu vou adorar saber. E caso você tenha mais alguma coisa aí que você acha legal acrescentar, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber também. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do canal por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!